Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu sou o evangelista Wellington, da Assembleia de Deus Montese, igreja que temos como presidente o pastor Osíris Teixeira Pessoa, e o nosso supervisor da escola bíblica é o pastor Lázaro. Vamos ministrar neste dia a 13ª lição da classe dos jovens, que tem como título A Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. Textual, texto do dia. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Síntese. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Então essa deve ser a esperança dos verdadeiros servos de Deus, né? O arrebatamento da igreja, em que logo em breve acontecerá. Os objetivos dessa lição são, em primeiro lugar, demonstrar a centralidade do conceito de ressurreição para a fé cristã. Em segundo lugar, apresentar os pressupostos bíblicos básicos sobre o arrebatamento. Em terceiro lugar, refletir a respeito do nosso estado eterno no céu. Nós precisamos entender que a nossa juventude, ela não é o futuro da igreja. A nossa juventude é o presente, é no hoje, é no agora que Deus quer usar e abençoar poderosamente a vida de cada um dos meus amados irmãos. Quando falamos em viajar, logo a gente começa a preparar as malas e colocar ali todos os materiais necessários para a viagem. Roupa, material higiênico, enfim, tudo aquilo que irá suprir as nossas necessidades na viagem. Além disso, há também os sentimentos de alegria, de euforia, de expectativa, não somente durante a viagem, mas principalmente em relação ao destino dela. Isso fala de estarmos prontos, preparados. Essa é a grande mensagem do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo. Estarmos prontos, preparados para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura do texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 19, que diz: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porém, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, na realidade, ela se dará em duas fases. A primeira fase é a fase em que ele não será visto
É a fase em que ele ficará nas nuvens e o seu povo, os santos, se encontrarão com ele nos ares. A segunda fase da segunda vinda é aquela que ele virá 7 anos depois, onde ele vai vir com poder e grande glória, e todo olho o verá. Mas na lição de hoje, ela está se referindo a esta primeira fase da segunda vinda de Cristo, que temos como primeiro ponto sua ressurreição e ascensão. O primeiro tópico é a vitória mais importante. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio peregrinar aqui na terra. Ele realizou grandes e extraordinários milagres. Ele ensinou acerca de como o homem deve se comportar para viver de acordo com o padrão celestial. E que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, Cristo é o único acesso para a salvação do homem às mansões celestiais. E que vitória tão importante foi essa? É que Cristo, diferente dos outros grandes mestres de todos os tempos, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é maravilhoso porque Cristo, ele não foi vítima de uma conspiração, não. Cristo, ele tinha plena consciência de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Jesus Cristo, ele foi o protagonista. Ele sabia cada passo que ele estava dando. Ele sabia tudo aquilo que iria acontecer com ele. Em João, no capítulo 10, versículo 17, a sua palavra diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O que Cristo estava dizendo com esta palavra tão maravilhosa é que ele estava dando a sua vida pelos seus servos, pelos seus filhos, e que ele iria ressurgir, que ele iria ressuscitar. Em alguns momentos ele chama seus discípulos e disse que ele seria morto pelos anciãos, pelos principais, pelos escribas, pelos sacerdotes, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E esta ressurreição é o ápice da vitória de Cristo. Jesus venceu a morte. E a pergunta é: ele venceu a morte com que poder? Com o poder dele mesmo. Ele disse em João, no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em outro texto ele vai dizer, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 24. Jesus Cristo no terceiro, ele morreu, mas olha o que aconteceu no terceiro dia. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. O Antigo Testamento vai dizer que a alma que pecar esta morrerá. Mas Cristo não pecou, Cristo era inocente. Então a morte não pôde conter, reter o corpo de Cristo. Você pode imaginar comigo a morte analisando o corpo de Cristo, analisando os olhos de Cristo e entendendo que aqueles olhos nunca olhou para ninguém com um olhar de adultério, com um olhar de ódio, de rancor. Aquela boca, quando ela abria, ela abençoava e curava as pessoas. Aquele coração
Quando a morte analisou o coração de Cristo, contemplou nele compaixão, misericórdia e amor. Quando a morte começou a analisar os joelhos de Cristo, viu que eram joelhos que sempre estavam na presença gloriosa do Senhor. Aí o texto diz que Deus o ressuscitou. A morte estava irada, chateada, indignada, porque não pôde encontrar pecado em Cristo. Cristo ressuscitou pelo seu poder. O próprio Deus o ressuscitou pelo Espírito Santo. O segundo tópico é a ressurreição como pilar da fé cristã. Essa era uma das principais mensagens dos apóstolos. O Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esta precisa ser a centralidade da nossa mensagem. Não é simplesmente falarmos de títulos, dos megatemplos, das obras de caridade que a igreja faz. Não. Precisamos anunciarmos a Cristo e o Cristo ressuscitado. O Cristo que venceu a morte. O Cristo que, diante deste grande sacrifício, revela o grande amor de Deus. Para Platão dizia que o amor era aquilo que se deseja. Então aquilo que eu desejo revela é o amor eros, o amor do desejo, o amor que me faz querer. Aí Aristóteles chega e diz, não, o amor não é um amor de desejo, o amor é aquilo que eu possuo, é aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já tenho posse dele. Aí chega Cristo. E Cristo vem revelar que o amor não é um amor de desejo e nem um amor de posse. É um amor de entrega. É um amor que se doa. É um amor que se rende. Ei, jovem! É esse tipo de amor que precisa ser vivido por você e por mim. Se entrega. Se entrega pela tua família. Se entrega pelo reino de Deus. Se entrega pela vontade do Pai. Não é só aquilo que você quer, não é só aquilo que você já tem. É uma questão de se entregar completamente. O terceiro tópico tem como subtítulo, de volta para casa. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Mas depois de 40 dias, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele estava dando seus últimos ensinamentos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E enquanto ele estava dando seus últimos ensinamentos, ele começou a ser assunto aos céus. Ele começou a ser elevado aos céus. E conforme as nuvens o ocultaram, a Bíblia diz que 2 anjos se apresentaram diante daqueles discípulos e disseram: varões galileus, o que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esta foi a lição dos anjos. Ele foi, mas ele vai voltar. E o que garante que ele vai voltar? A promessa do próprio Cristo. Em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também.
Ei, para os judeus, sabe onde era a casa do pai? A casa do pai era no templo. E só uma pessoa tinha o direito de uma vez por ano adentrar no Santo dos Santos, no lugar de maior intimidade da presença do Pai. Aí Jesus Cristo chega e diz: ei, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não simplesmente naquele templo que foi construído em Jerusalém, mas nas mansões celestiais. Independente de qual seja a tua idade, independente de qual seja a tua nacionalidade, se você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se tornará filho de Deus. Se você se mantiver fiel a Ele, com a ajuda do Espírito Santo, você vai ouvir o som da trombeta de Deus. E qual é a segunda garantia deste arrebatamento? É que Jesus, Ele foi. A palavra de Deus vai dizer que Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. Isso significa que os que morrerem também serão ressuscitados para se encontrar com o Senhor. O segundo ponto desta lição de hoje é o arrebatamento da igreja. O primeiro tópico é os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleana, conforme inclusive consta em nosso credo doutrinário. Vai haver um tempo de terror, um tempo chamado de grande tribulação. Mas nós compreendemos que a igreja será arrebatada. Mas vale salientar que hoje alguns sinais da vinda de Cristo, falsos profetas, falsos cristos, muitas heresias. Dentro da igreja muitas vezes vemos tanto indiferentismo. Ei, jovem, Deus não te chamou para isso. Apostasia. Persevera na fé. É tanta gente abandonando a fé. A grande maioria dos jovens, quando adentram nas faculdades, parece que tem uma lavagem cerebral. Ei, cadê a tua firmeza? Onde estão as tuas convicções de quem é Cristo, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo? Frieza espiritual. Nós precisamos estarmos verdadeiramente acesos na presença de Deus. São tantas modernidades teológicas. O mundanismo está querendo adentrar nas nossas igrejas. Mas ainda existem os remanescentes. Ainda existem os verdadeiros servos e servas de Deus. Acreditamos, nós que somos da Assembleia de Deus, acreditamos que não passaremos pela grande tribulação, mas que antes seremos arrebatados. E por isso, qual deve ser o nosso posicionamento? Estarmos prontos, estarmos vigilantes, estarmos alertas, estarmos preparados. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jovem, prepara a tua vida. Aqui em Eclesiastes. Eclesiastes do capítulo 9. Versículo 8, a palavra de Deus nos diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca
falte o óleo sobre a tua cabeça. Receba uma porção gloriosa deste óleo sobre a tua cabeça agora, aí da tua casa, ou independente do lugar em que você esteja. Seja fortalecida pela unção do Espírito Santo. O segundo tópico do segundo ponto é os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura paulina. E Paulo vai dizer na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor, é o mesmo, descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a esperança da igreja. O Senhor vai vir nos habitar. O Senhor nos tomará para si, nos levará para a glória. O terceiro ponto é a vida eterna com Cristo. Salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. O objetivo central do cristianismo é desenvolver um relacionamento contínuo e saudável com Jesus. Não é simplesmente um medo de ir para o inferno. É o privilégio de se relacionar com Deus. Sabe o que é o glorioso no cristianismo? No Evangelho? Não é só aquilo que a gente faz. Não é o pragmatismo religioso que tem tanta gente envolvida. É o que Ele tem nos tornado. É o que Ele tem nos transformado. Existem duas palavras no grego. Uma é metamorfo. É uma transformação que é gerada pelo Espírito Santo de dentro para fora. E a outra é alissô. É o que acontecerá no arrebatamento da igreja. Os nossos corpos mortais será revestido de imortalidade. O nosso corpo terreno será revestido do que é celestial. O nosso corpo corruptível será transformado em algo incorruptível. O segundo tópico, a celebração eterna. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes, não. Lá nós teremos memória, nós teremos sentimentos, nós teremos uma identidade. Aleluia! Será algo glorioso estar no céu. O terceiro tópico é o regresso ao estado de plenitude. No Éden aconteceu um grande desastre. O homem perdeu a verdadeira espiritualidade. O homem perdeu a comunhão com o Senhor por causa do pecado, gerando dor, sofrimento e morte. Mas Cristo, ao ressuscitar, Ele conquistou para cada um de nós esse direito de nascermos de novo, recebendo a presença gloriosa do Espírito Santo. E quando chegarmos no céu, o pecado não mais terá poder sobre nós. Então, meu amado amigo, irmão, jovem, rapaz, moça,
Continua na tua força. Não desista da tua fé, porque Deus é contigo aonde quer que estiveres. Ei, não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.